Ontem à noite para mim foi uma noite muito difícil, muito dura, pela morte de Dom Henrique Soares, esse bispo de Palmares, em Pernambuco, há 50 e poucos anos, vítima da Covid, teria ainda mais de 20 anos de episcopado frutuoso, benéfico, trabalho que este homem realizava não somente através das pregações de retiro para padres do Brasil inteiro, pregou 2 retiros para o meu clero quando eu era bispo de Garanhuns, pregou um retiro para os nossos capelães militares, pregava retiros, mês passado ainda estava pregando retiro para o clero de uma diocese aqui no Brasil. E além disso, era um apóstolo dos meios de comunicação social. Evangelizava multidões no Brasil e no exterior, com uma clareza teológica, com uma fidelidade à doutrina da igreja a toda prova, e com uma seriedade de vida sacerdotal e, nesses últimos anos, episcopal. Éramos amigos há mais de 30 anos, nós dois, como padres. Estive presente na sua ordenação episcopal e ajudei a impor as mãos para ordená-lo bispo. Deus o chama, aparentemente interrompendo uma vida tão frutuosa para a igreja inteira. E é impressionante, nesses três semanas de internamento na UTI, no Recife, e as vezes que se teve contato com ele, a consciência de que sua vida estava na mão de Deus e que ele oferecia esta vida pela igreja. Pela igreja. Vida ou morte, nós estamos nas mãos de Deus. Me permitam esta homenagem, esse reconhecimento público, que comuniquei à Diocese de Palmares na hora do enterro, hoje pela manhã, e que gostaria de fazer de público hoje, aqui. Uma vida vivida pela igreja, curta, incompreensível para nós, compreensível na grande providência de Deus. Saberemos um dia, quando estivermos na eternidade todos reunidos. É o que o Senhor diz, concluindo a parábola de hoje. No final ele vai mandar os anjos recolher. Recolhe o que é bom para o céu. Recolhe o que é mal para a exclusão eterna e definitiva. Hoje o nosso coração está em lágrimas pela partida inesperada de um dos maiores bispos do Brasil, nosso amigo, nosso irmão, Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares. Ele, na verdade, não era apenas pastor de uma diocese do Nordeste do país, mas era bispo de todos, de milhares de jovens, milhares de adultos por todo esse Brasil, a quem ele alimentava a fé através da mídia, através de tantos instrumentos de comunicação, trazendo para todos a palavra certa sobre a fé, clara sobre a moral cristã, translúcida sobre a doutrina genuinamente católica, sem proselitismo, sem agressões,
sem desamor. Em nossa arquidiocese de Juiz de Fora, gozava de grande estima do clero, dos seminaristas e de tantos leigos, pois aqui esteve conosco por 5 vezes, duas vezes pregando o retiro, em 2 turmas, portanto 4 retiros ele pregou, e no mês de novembro passado foi o assessor do nosso primeiro Congresso Internacional de Educação Católica, acontecido aqui em Juiz de Fora. Sem querer ofender a Deus, longe disso, penso que uma pergunta está no silêncio de nossas mentes neste dia. Por quê? Por que, meu Deus, ele partiu assim tão cedo, com apenas 57 anos, com um trabalho tão importante, tão grande em favor de Jesus Cristo em nossa pátria? Por que assim tão de repente, em 15, 20 dias, a Covid-19 o levou do nosso convívio, deixando-nos atônitos? Esperávamos ser atendidos em nossas preces. O Senhor tem resposta a tudo isso. Será que poderíamos fazer essas perguntas? Eu responderia que sim. Elas não são ofensivas ao Pai, pois Ele entende a dor dos filhos. Também Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Também Marta disse a Jesus: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, entre lágrimas, responde àquela senhora: eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão ressuscitará. Quem crê em mim não morrerá para sempre. Intenção muito sentida, pela precocidade, pela rapidez e por toda a situação que envolveu e que acho que está comovendo todo o mundo católico, todo o Brasil católico, que é o falecimento de Dom Henrique Soares da Costa. Eu conheci Dom Henrique há 40 anos atrás, em 1980, quando ele foi postulante noviço no Mosteiro de São Beto. Assim, depois ele fez uma experiência também na Trapa e finalmente foi para o clero diocesano e João Paulo II o chamou ao episcopado e o Papa Francisco o nomeou para a diocese de Palmares. Mas Dom Henrique era muito mais do que bispo da sua diocese, que levava muito a sério de Palmares. O seu trabalho tem uma dimensão nacional. Então, nos deixa um legado em termos de cursos, de palestras, de homilias, impressionante. Eu recomendo totalmente, não deixem de ver várias palestras, vários retiros de Dom Henrique Soares da Costa. Morre aos 57 anos e é o primeiro bispo ativo a morrer de Covid. Acho que temos um, certamente faleceu, e um outro foi um pouco duvidoso na situação. Mas ele é o primeiro ativo, é justamente ativíssimo, não era ativo, era ativíssimo. Não parava. Um homem de uma espiritualidade profunda que entregou toda a vida a Deus. Estávamos vendo, inclusive, um programa dele sobre vocação, que eu mandei em grupos de padres, dizendo: olha, Dom Henrique Soares da Costa, vocação, disse isso aí, nós temos que usar a pastoral vocacional em cima disso. E é isso. Vamos pedir então a Deus, que tem os seus planos, é uma coisa muito difícil. O irmão dele, ele também foi bem tratado, o irmão dele, um irmão médico também, o outro irmão disse: olha, ele já chegou aqui com 80% do pulmão já tomado, foi algo bastante difícil. Mas, enfim, semana passada eu pedi orações e ele dizia até que o resultado estava sendo bom, não é? Mas deu uma reviravolta. Então é isso que agora queremos colocá-lo
diante de Deus e pedir ao Senhor que tenha os seus planos, que o acolha, que possa também o transformar em intercessor e que o seu trabalho possa se repetir e que possa suscitar outros grandes bispos como ele. O meu primeiro diretor espiritual, lá em Maceió, que era na época o padre Henrique, depois Dom Henrique, falecido, e estava na moda entre os seminaristas a história de buscar a sua própria realização. Você tem que se realizar como pessoa. Não tem nada de mal isso daí, mas o problema é quando você se coloca no centro. E ele olhou para mim e disse: meu filho, você tem que realizar Deus. Você tem que glorificar Deus. E se para realizar Deus, se para buscar a realização de Deus, a glória de Deus, você precisa se quebrar todinho, se quebre todinho, mas realize a vontade de Deus, busque a glória de Deus. Foi isso que os primeiros cristãos buscavam. Por isso que eles morriam, preferiam ser queimados, jogados às feras, perder os bens neste mundo, passar fome, ser perseguido, mas buscar a glória de Deus. Dom Henrique sempre teve uma grande capacidade de articular, de expor de forma sistemática e profunda e cativante. E a gente percebia que era um homem de Deus, que vivia da oração, que falava de dentro e falava inspirado pelo Espírito de Deus. Culto, jamais arrogante, doce, educado, fino e ao mesmo tempo incisivo, porque com a doutrina não se brinca. Ele jamais tergiversava nas suas homilias, nas suas explanações, nos seus retiros, nos seus escritos, não tergiversava de forma alguma a fé católica. Isso é muito sério, você lidar com o patrimônio da fé. É uma frase que sempre era muito cara para mim e para ele. E rezávamos, digamos assim, com Dom Adair. Dom Adair se afinava profundamente, em muitos sentidos, com Dom Henrique. A recíproca também é verdadeira, eu digo a mesma coisa com Henrique. Um dos textos que ele costumava citar, e eu também costumo ainda citar, Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal dizem bem, e ao bem dizem mal. Ai daqueles que ao doce dizem é amargo, e ao amargo dizem que é doce. A pregação de Henrique, que sempre foi a pregação da igreja, sempre foi inserida naquele prólogo da carta aos Gálatas. Se alguém, ainda que seja um anjo, pregar um evangelho diferente daquele que pregamos, seja ele anátema. Para Henrique, a questão de número de fiéis da Igreja Católica é até certo ponto relevante, desde que essa quantidade reflita uma qualidade. O número, aqui ele citava sempre João capítulo 6, quando muitos deixaram de seguir Jesus. João registra que no discurso da sinagoga de Cafarnaum, os que ouviam Jesus diziam: é dura esta linguagem, quem pode suportá-la? E muitos já não mais seguiam o Senhor. E ele dizia para mim: maninho, esse estádio está cheio, mas nunca pregue o evangelho para satisfazer as pessoas. E disso eu sabia, e ele também sabia, de sorte que eu o chamava precisamente por isso. Um desses caminhos da providência divina, eu também tive com Dom Henrique uma ligação. Nos meus últimos anos de seminário em Roma,
O Henrique foi meu irmão, meu colega de seminário, e durante todos esses anos, embora distante, milhares de quilômetros de distância, mantínhamos aquela certeza de amizade que é fundamentada na certeza de que nós amamos as mesmas coisas. As verdadeiras amizades, as mais profundas, não são aquelas amizades onde um amigo simplesmente ama o outro e o outro ama o um. Não. Mas quando os dois corações amam a mesma realidade, e mais fundada, mais arraigada e mais profunda é essa amizade e essa fraternidade, quando aquilo que se ama não é algo transitório, mas é o próprio Cristo que fundamenta essa amizade, ou seja, nós juntos, em nossa juventude, amamos juntos Cristo, amamos juntos o sacerdócio, sonhamos juntos com o dia em que nós poderíamos no altar erguer a sagrada hóstia e oferecer a Deus o sacrifício redentor pelo qual Ele salvou a humanidade. Hoje, por essas datas da providência divina, no dia em que a congregação dos redentoristas celebra, terceiro domingo de julho, a festa do Santíssimo Redentor, ofereço a Deus o sacrifício da Santa Missa pela alma de Dom Henrique, esperando em Deus, confiando em Nossa Senhora, de que ele o quanto antes esteja também celebrando a Eucaristia definitiva no céu, no face a face com Deus. Para começar do fim, Dom Henrique, que já estava internado há 2 semanas, já foi internado em estado preocupante, com 75% do seu pulmão comprometido. Ele ficou lúcido, acordado, lutando espiritualmente, rezando, se entregando a Deus, até que no dia de Nossa Senhora do Carmo, ele, com os médicos, juntamente com o seu irmão médico também, o Ricardo, tomaram a decisão que o melhor seria o entubamento. Como esse procedimento comporta que o paciente seja mantido sedado e, portanto, não consciente, Dom Henrique tomou esta decisão plenamente consciente, dizendo, em suas últimas palavras: minha vida pertence a Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. E então, Deus quis que a morte viesse como um ladrão, e veio para nos roubar Dom Henrique, e o levou para junto de Deus num dia de Nossa Senhora, ou seja, no sábado. Quem usa o escapulário, ele foi entubado no dia de Nossa Senhora do Carmo. Dom Henrique era muito ligado à Ordem do Carmo, a Santa Teresinha. Não vou entrar aqui em detalhes de uma biografia que depois se estenderia excessivamente, mas
entubado no dia de Nossa Senhora do Carmo, é levado para o céu no sábado, dia de Nossa Senhora do Carmo. Confiamos em Deus e em Nossa Senhora, que no privilégio sabatino, no privilégio do sábado, dos que se confiam a Nossa Senhora do Carmo, Dom Henrique já tenha sido admitido à glória de Deus imediatamente, por essas indulgências e essas misericórdias na qual nós tanto confiamos e esperamos. Seja como for, é nosso dever rezar pela alma dele, rezar para que o quanto antes ele esteja junto de Deus para celebrar a glória do céu. Hoje nós celebramos a Páscoa de Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, Alagoas. Um bispo muito amado em todo o Brasil, muito seguido pelos jovens, pelo pessoal da liturgia, pelos católicos que visitam as mídias para buscar o bom conteúdo. Dom Henrique Soares foi um semeador, mas ainda é, porque mesmo a sua morte vai fazer com que ele continue a evangelizar através da vasta materialidade das suas pregações, que está aí nas mídias, nas suas mídias pessoais e nas mídias de tantas pessoas. Um bispo que semeou. Um homem pequeno na estatura, franzino, mas grande na sua dignidade de pastor do povo de Deus. Um homem simples e muito profundo, preparado, um bispo que amou a igreja, um grande semeador, que ensinou os seminaristas, aos sacerdotes, ao povo de Deus, lições bonitas de humildade, de acolhida a Cristo. Um bispo sofrido, que desejou tanto ser trapista, monge trapista, mas a sua saúde, a sua fragilidade física, não lhe deu condição de ser um monge trapista. Porque na Trapa, o mosteiro da Trapa, bate o sino às 2h30, para que às 3h todos os monges estejam na primeira oração do dia. E depois, das 4 até às 6, a meditação, o estudo da palavra. Depois a missa, o café, o trabalho, a volta para a oração, a volta para o trabalho, o almoço, depois a oração, o trabalho. São muitas orações, ele não deu conta, a grande paixão dele, mas levou consigo para a vida de padre, a vida de bispo, este grande amor pela palavra, pelo sacramento, pela meditação, que o mosteiro trapista consegue impregnar nos membros do seu monastério. Dom Henrique, quando foi escolhido bispo auxiliar de Aracaju, eu não me lembro agora a data, quando ele recebeu a carta secreta do Papa, o nomeando bispo, ele colocou na sua pasta aquele segredo: você recebe, comunica o aceite, fica geralmente até 20 dias no sigilo, arrumando as documentações sigilosamente até que o Vaticano anuncie a sua nomeação. E exatamente naquele dia da sua nomeação, quando ele foi para uma capela como um bom padre de roça celebrar, foi atacado pelos bandidos na estrada. Tentou fugir dos bandidos, mas o seu carro deu problema, os bandidos chegou,
tomou o carro, tomou tudo e o espancou para matar. E ele pediu aos bandidos: não me mate, leve tudo, porque eu tenho uma missão a cumprir. E Deus agiu. Ele ficou todo ensanguentado, todo machucado e não morreu. Levaram até a carta secreta, que depois uma pessoa achou no lixo. Ficou bispo, auxiliar, e depois foi nomeado para Palmares. E foi um bispo que andou o Brasil todo pregando retiro para os padres. O último retiro que ele pregou foi para o clero de Formosa, no mosteiro Santa Cruz de Anápolis, onde o padre Josias estava, e nós ficamos muito edificados com aquele belíssimo retiro, tão abençoado, tão ungido, as suas palavras e as suas admoestações. Foi um semeador que agora vai colher os frutos na eternidade. O seu exemplo, as suas palavras vão continuar fazendo suscitar na Igreja do Brasil boas vocações e gente que ama a palavra de Deus e os sacramentos. Dom Henrique não tinha uma pregação complicada. Pregava aquilo que a Igreja ensina: o amor a Nosso Senhor, a sua palavra e aos sacramentos, os divinos mistérios. Celebrava a sua missa com muita piedade, com muita delicadeza de alma. Por isso, um bispo que ganhou conhecimento e o amor do povo em tantos lugares do Brasil. Vai fazer muita falta. Aos bispos que eram próximos dele, foi um grande sofrimento. Nós sofremos por isso. Certamente fará muita falta na igreja suas pregações, seu exemplo e, ao mesmo tempo, o seu modo de viver a fé, que não era um modo pessoal, era o modo de ser da igreja. Mas, se a igreja é a barca de Pedro, o divino carpinteiro haverá de reparar as brechas, as lacunas deixadas por esse irmão tão querido e tão importante para a igreja, não apenas do Nordeste, mas de todo o Brasil. Dom Henrique Soares da Costa, por quem nós rezamos também esta Santa Missa, foi e é, porque permanece, os bispos que eu conheci no Brasil a falar muito bem da eternidade, da escatologia. O primeiro era Dom Boaventura Kloppenburg, um franciscano, também já falecido. O segundo, Dom Henrique Soares. Aquelas pessoas que nos apontam o céu, a pessoa quando morre é substituída, menos aquelas que nós amamos. Pais, mãe, nunca são substituídos. Um padre pode ser até substituído na sua paróquia, um bispo também na sua diocese. Mas um padre que faz da sua vida uma seta, uma placa apontando o caminho do céu, esse é insubstituível. Existem padres e bispos que, com toda razão, buscam caminhos melhores aqui na terra, defendendo e até mesmo lutando pela vida, pela água, pela Amazônia, pela casa comum. Mas aqueles que lutam pela eternidade, esses são raros. Esses são aqueles que Nosso Senhor tem trabalho, não para eleger aqui na terra. Geralmente nós pensamos
numa ordenação que Deus elege os seus escolhidos. E é fato isso. Porém, a eleição de Deus acontece quando Ele nos escolhe, quando Ele nos chama para a eternidade. Essa é a grande eleição de Deus, que nem sempre nós sabemos compreender e precisamos acolher, que os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, não são para tarefas terrenas e mundanas. Os eleitos, os escolhidos de Deus, são feitos no coração do Pai para as tarefas do céu e da eternidade. Que Deus conceda a Dom Henrique aquilo que ele merece, pela sua fé e também pelos seus méritos de evangelizador. Perdoe os seus pecados, porque afinal, também como seres humanos, todos nós o temos, e lhe conceda aquilo que tão bem ele escreveu e pregou, a eternidade. Amém.